Irmãos, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos juntos aí e estamos todos aqui escutando esse cheirinho gostoso, né? Do jantar que está sendo preparado aí para todos nós. Mas antes do jantar, hoje nós chegamos aí à nossa quarta aula sobre cosmovisão cristã e hoje nós vamos abordar cosmovisão cristã e educação. Então eu espero que você possa observar, tirar suas dúvidas e entender o seguinte: tá ok ou já está rolando a gravação? Legal. Hoje aqui, como diziam os comunicadores antigos, hoje nas carrapetas nós temos ali carrapeta, hein, gente? Não é capeta não. O nosso querido Diego, né? O Diego está ali na operação do audiovisual, ajustando os graves, médios e agudos. Que legal. Então, antes da gente começar aqui a falar sobre a questão da cosmovisão cristã e a educação, é de praxe, né? Toda reunião cristã e que nós vamos abordar temas, a gente precisa ler a Bíblia, né? Se não ler a Bíblia, vamos falar, o pregador lá, o palestrante está fora da visão. Então eu quero observar com vocês dois textos. Primeiro é 1 Coríntios 10, 31, tá bom? Um texto bastante conhecido. E o segundo texto, Deuteronômio 6, 7. Primeiro, lá do Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 31. E ele nos diz o seguinte, não é? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o segundo texto que eu quero que vocês guardem é o de Deuteronômio 6, 7. Você observa também um texto conhecido nosso, e diz assim, e vamos do verso 5 para baixo, para você entender melhor o contexto, do verso 4 em diante. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os dois textos que eu leio logo no início deixam claro que as nossas ações, elas precisam ser para a glória de Deus e pautadas também no conhecimento de Deus. Então, a gente sempre parte do princípio de que tudo que uma pessoa que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, tudo que alguém que se diz cristão vai fazer ou desenvolver, deve ser para a glória de Deus. E todas as ações da nossa vida devem estar pautadas numa percepção do que é a palavra de Deus. E é isso que vai nos fornecer uma cosmovisão sobre todas as coisas. Ou seja, todas as questões nós as submetemos ao crivo da palavra de Deus. E percebemos aqui, na leitura de Deuteronômio, a importância de se ensinar. O que a gente percebe? Que quando nós falamos de educação,
Toda educação, ela é respaldada numa teoria de aprendizagem. E quando falamos de educação, educação é algo muito amplo. Nós falamos da educação em casa, né, daquela educação elementar, do comportamento, coisas que você aprende na sua casa. Temos também a educação escolar, que você vai para a escola aprender múltiplas disciplinas. E temos a educação como um sistema de interação entre os indivíduos também. Ela vai abranger essa questão. Então, o que acontece? Essa questão de que a educação se respalda numa teoria de aprendizagem, isso nem sempre é perceptível aos pais, aos professores ou até mesmo os alunos. Mas o que acontece? Existem premissas que direcionam o processo de ensino à aprendizagem. E aí essas teorias, elas procuram responder a perguntas como esta, por exemplo: o que é conhecimento? O que é conhecimento? Qual é a essência? Qual é o objetivo da educação? Como é que as pessoas, ou mais especificamente, como é que as crianças aprendem? Como é que isso acontece? Como é que se dá significado ao processo de aprendizagem, ao ensino? Qual que é a melhor metodologia para intensificar, para solidificar a aprendizagem? Então, teorias de aprendizagem, elas não são recentes, não são coisas recentes. E nós percebemos aqui que a própria palavra de Deus está cheia de uma teoria específica de aprendizagem e de definições do que é o conhecimento. E aí, quando nós fazemos uma rápida varredura na história da educação, e eu vou tentar fazer isso com vocês aqui em torno de 20 minutos, uma varredura histórica, vamos tentar aí um pouco mais de 2000 anos em 20 minutos, só para a gente se situar nessa história das teorias de ensino e de aprendizagem, e aí observar, identificar cosmovisões sobre a educação que foram produzidas há muito tempo, mas que ainda são vigentes nos dias de hoje e também as mais recentes, correto? Então, as proposições que nós temos sobre educação, elas não são tão recentes, muitas delas. E aí a gente começa lá em Atenas, né, na escola de Atenas, antes de Cristo, e quando a gente fala escola de Atenas, nós não estamos falando de um prédio, de uma construção, de salas, nós estamos falando de uma forma de pensamento, que marcou aqueles filósofos, aqueles teóricos do ensino que viveram em Atenas ou sob a influência de Atenas, ali entre os séculos 6 e 4 antes de Cristo, e nos trabalhos, por exemplo, nos escritos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ainda que alguns desses nós tenhamos conhecimento somente a partir do que os seus discípulos escreveram, né? Muitas dessas coisas. E naquela escola lá de Atenas tinha algo que chamava assim muita atenção do modo de pensar, é que havia um grande empenho. E qual era esse grande empenho? Havia um grande empenho em buscar a verdade. Havia um empenho na busca da verdade como sendo um propósito da educação. E eles travavam uma luta muito grande contra os chamados sofistas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Paulo vai mencionar os sofistas, e dos sofistas que vem a palavra sofisma, que é tentar fazer alguma coisa parecer que é algo, mas que na realidade ela não é.
Então os sofistas, eles se preocupavam tão somente em teorias da argumentação, e quanto mais absurda fosse essa premissa ou tema que eles queriam provar, se eles conseguissem provar, eles se sentiam gratificados. Por quê? Porque eles estavam apenas trabalhando técnicas de argumentação. Então, a escola de Atenas, ela buscava a verdade e ela se contrapunha àquilo que os sofistas argumentavam. E quando a gente vai aí à história antiga, nós esbarramos também num outro pensador que teve influência em pilares da educação, que é o Confúcio. E aí você pode perguntar, mas o que Jerusalém, Atenas, tem a ver com Atenas, né? A gente está falando da educação aí cristã, bíblica, o que Jerusalém tem a ver lá com Atenas, e o que Confúcio tem a ver com o Ocidente? O que a gente percebe aqui? Que na realidade, hoje, nós temos visto o crescimento bem forte da influência do mundo oriental sobre o mundo ocidental, né? Há uma influência muito grande oriental hoje na nossa civilização. Então, é bom nós nos preocuparmos também em olhar o que ele ensinava, o que ele propôs sobre a questão de educação. E o que ele traz como ideia? Ele, primordialmente, Confúcio, ele se intitulava como professor. E a influência dele foi tão grande, e não somente no passado, mas também nos nossos dias. E com essa amplitude da influência oriental em escala mundial. Então, é muito importante quem é educador, nós que militamos aí pelo Evangelho, observarmos também os ensinos de Confúcio. Mas, como cristãos, a nossa análise em relação a isso é sempre no sentido de quê? De explorar possíveis convergências, né? Baseadas na premissa de que toda verdade é verdade de Deus. Aquilo que é verdade de Deus. E aí lembra que nós observamos na cosmovisão, na introdução, que Deus, por sua graça comum, possibilita que a verdade, né, ou verdades aflorem aqui e ali nos pensamentos de pessoas, mesmo não sendo elas de fé cristã confessa. E aí o que acontece? Cabe a nós fazer a triagem. Lembra lá do conselho apostólico? Examinai tudo, retende o que é bom. Então, uma coisa que fica clara numa cosmovisão cristã, não é que somente a produção científica cristã tem valor. Nós temos uma quantidade imensa de produção científica feita por pessoas que até se opõem à fé cristã, mas que trouxeram grandes verdades, descobriram verdades estabelecidas já pelo próprio Deus na história e aplicaram elas em métodos de cirurgia, na neurociência, na filosofia, na matemática, enfim, tantas outras áreas do conhecimento humano. Então sempre cabe a gente o quê? Fazer a triagem, examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, isso é muito importante, e talvez até mais importante de identificar as divergências, de não cair fazendo apenas uma aceitação acrítica, né, sem crítica do pensamento de pessoas que vêm pontificar como é que as pessoas aprendem, ou qual o propósito da educação, ou a resposta àquelas perguntas que geralmente surgem, perguntas como as que eu coloquei logo no início. Aí, por exemplo, nessas teorias antigas, nós cristãos, nós podemos apreciar e até mesmo abrigar esse apreço pela verdade em busca, que é uma busca nossa também, né? Esse apreço pela verdade é uma busca cristã. E aí o que a gente precisa observar? A teleologia dos pensamentos.
Não confundir com teologia. A teleologia quer dizer o quê? Ela diz respeito ao propósito. Então, a educação ela tem um propósito. E esses que eu acabei de citar para vocês no passado, eles tinham muito claro o propósito da educação nessa busca pela verdade. Mas quando vemos as divergências, nós vamos notar também que elas tratam da educação num plano meramente horizontal, sem a dimensão do divino. Lembra o texto que nós lemos logo no início? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós pensamos em uma cosmovisão cristã, é impossível fazer as coisas divorciadas de uma percepção daquilo que é divino. Então, para o cristão, a realidade não está só nesse mundo aqui que nós vemos e conseguimos tocar, conseguimos visualizar, mas principalmente procedente do Deus soberano. E Confúcio, nós vemos o quê? Percebemos uma ausência de Deus nas suas proposições. Confúcio ele ensinava da seguinte forma, ele utilizava, segundo a citação de alguns dos seus discípulos, eles colocaram como sendo Confúcio alguém que trabalhou a questão dos valores morais de uma forma mais importante que as pessoas podem atingir. E isso depende, em última análise, dos seus próprios esforços, podemos dizer assim. Então, o que a gente percebe nessa visão de Confúcio? Que é uma visão extremamente humanista, horizontal somente, e não tem assim uma percepção do transcendente, do divino. Essa percepção na forma de enxergar a educação de Confúcio, ela está ausente. E aí nós avançamos alguns séculos à frente, e chegamos a Agostinho de Hipona, um cristão, alguém relevante na produção teológica da história da igreja, e ele sendo então um crente firme na palavra de Deus, o que ele demonstra? Ele vai demonstrar um intenso interesse na educação. Agostinho, pouca gente sabe, o pessoal lembra muito de Confissões, a obra assim mais conhecida de Agostinho, Confissões, Cidade dos Homens e Cidade de Deus, mas ele escreveu também 2 tratados da doutrina cristã e do magistério. Ele escreveu a Doutrina Christiana e de Magistrum, e ele tinha, Agostinho, uma grande aderência pela palavra de Deus, e ele considerava a educação escolar cristã como parte do ministério pastoral. Para Agostinho, a tarefa de pastores e professores era desenvolver 3 coisas, e ele coloca essas 3 coisas da seguinte forma: primeiro, era descobrir a verdade nesse mundo criado por Deus. Primeira coisa, objetivo a ser alcançado pela educação, descobrir a verdade nesse mundo criado por Deus. A segunda qual era? Ensinar essa verdade. E terceiro, defender a verdade quando ela era atacada. Então, um exercício de apologética. E aí, baseado nesses 3 pontos, ele especifica 6 princípios que deveriam orientar o processo de ensino, o processo de aprendizagem. Só que a gente não vai entrar nesse tema aqui, porque ele é bem extenso. Numa outra oportunidade eu posso falar sobre esses 6 pontos, esses 6 princípios. Mas Agostinho ele procurava afirmar o seu entendimento do que é educação a partir da palavra de Deus e da existência de um Deus soberano no universo, criador de todas as coisas, da onde brota todo o conhecimento, toda a sabedoria, como o apóstolo Paulo vai afirmar lá em Colossenses capítulo 1, por exemplo. E aí nós vamos avançando na história. Olha só, saímos lá do século 6 a.C., já chegamos aqui no século 16, na Reforma Protestante. Qual o papel da Reforma Protestante na questão da educação, de um desenvolvimento de uma teoria de aprendizado? É importante a gente observar a Reforma Protestante como um redirecionamento
a palavra de Deus. Por isso que é errado a gente pensar que a reforma do século XVI, ela formulou novas doutrinas, mas o que a reforma do século XVI faz? Ela volta à palavra de Deus, ela leva a igreja a ter um retorno à palavra de Deus. E aí qual foi o trabalho dos reformadores? Foi garimpar, né? Os reformadores, eles foram garimpeiros, que tiraram o volume, os entulhos do lixo humano produzido na história da igreja, a tradição humana que estava se sobrepondo à tradição das Escrituras, e trazer à tona novamente isso que tinha sido perdido de vista. E aí, nesse sentido, a reforma do século XVI, ela aflora esse conhecimento sobre profundidades, realidades transcendentes e assim caminhos extremamente cruciais a serem trilhados pelas pessoas no conhecimento de Deus. Como? No abrigo da salvação trazida por Cristo Jesus. E aplicada por quem? Pelo Espírito Santo. Mas apresenta também uma ênfase muito grande na área da educação, especialmente na educação de crianças. Grande que a reforma protestante traz e que é um marco para toda a sociedade, para o mundo inteiro, é a educação de crianças. Porque até esse momento aqui, gente, isso é algo que não acontecia. Só recebia educação as crianças ricas, aristocratas, da realeza, de famílias reais. E é importante a gente observar o seguinte, porque na época de Lutero, na época dos reformadores, diferente do que é hoje, as crianças eram muito bem-vindas. As famílias, os casais queriam ter muitos filhos. E hoje, né, muita gente quer ser pai e mãe de pet. Algo que não existe, né? Nós podemos e devemos ter todo carinho e amor aos animais, são criação de Deus, devem ser amados, mas seres humanos só podem ser pai e mãe de seres humanos. É a ordem natural da criação e nós estamos submetidas a ela, entendeu? Eu tenho um pet, o Boris. Eu amo o Boris, sabe? Mas ele não é meu filho. Eu brinco com ele, saio para passear com ele pela manhã, mas ele não é meu filho, até porque ele não parece comigo. E nem eu com ele. Mas então, o que acontece? Na época de Lutero, as crianças eram bem-vindas. Só que como tudo não é também louro, né? Tinha uma razão do porquê que as crianças eram bem-vindas. Era uma época em que a sociedade era predominantemente agrícola, os camponeses. Então, muitas crianças, mais mão de obra. As crianças iam cedo para o campo trabalhar. Então, os casais tinham 5, 6, 7 filhos, né? E iam para a produção agrícola. Por isso elas eram muito bem-vindas, as crianças, eram mão de obras. E o que acontecia? Raramente as crianças eram educadas, raramente. E a educação era algo considerada supérfluo. Hoje isso está assim, é difícil de ver, mas eu lembro que até a minha época, eu pequeno, às vezes presenciava alguns adultos falando que estudar o quê? Esse menino tem que trabalhar, né? Um pensamento antigo. Obrigado, minha irmã. Tem mais uma pedrinha na sua coroa do céu, pode ter certeza disso nessa noite. Muito obrigado, tá? E aí, essa educação que era considerada supérflua, Lutero encara isso como um pecado. Olha que legal.
Lutero diz que isso era um pecado horrível perante a Deus, não educar as crianças, e de fato é. Então perceba que esse desejo de educação das crianças e essa preocupação em um sistema voltado a educar crianças de forma pública, sem custo, surge com a Reforma Protestante. E por isso que Lutero, ele tem então um interesse grande na tradução das Escrituras. Por que Lutero trabalha incessantemente na tradução das Escrituras para o alemão? Para que as pessoas pudessem ler e compreender as Escrituras. Só que a maioria dos camponeses não sabiam ler, e por isso era necessário que eles aprendessem a ler. Então, isso teria que começar com quem? Com as crianças. Então esse é um legado maravilhoso da Reforma Protestante. Então Lutero, ele é aquele que formulou a ideia muito interessante que se perdeu na história do cristianismo. Lutero tinha uma ideia do seguinte: em cada igreja, uma escola. Já pensou se isso tivesse de forma vigente até os dias de hoje? Cada igreja, uma escola. John Knox, que é o pai do presbiterianismo, muita gente pensa que é Calvino, né? Mas John Knox, ele é o pai do presbiterianismo. Ele, no seu livro sobre as disciplinas, onde a igreja estava vivendo assim, passando por uma crise de discussão sobre onde aplicar os seus recursos financeiros, ele defende veementemente que toda a igreja deveria criar um sistema de ensino escolar. Toda a igreja deveria manter uma escola, um sistema educacional baseado nas Escrituras. Então olha que legal. E isso foi se difundindo. Calvino, ele funda a Academia de Genebra. Ele também funda uma escola para crianças e crianças carentes. Mais tarde, com Zwinglio, aliás, mais tarde não, ali, concomitante, né? No mesmo período, Zwinglio, que também é um dos reformadores, é interessante. Zwinglio escreve muito sobre educação. Vocês podem pesquisar depois. Ele era um educador e ele escreve muito sobre educação. E olha só, naquele período da Reforma Protestante, Zwinglio, ele introduz a prática de esportes na educação, no currículo escolar das crianças. Aí se você for pensar como, né, como os reformadores fizeram as coisas assim, à luz da palavra de Deus, evoluírem séculos. Nós só fomos ter as atividades físicas incluídas no currículo escolar aqui no Brasil, por exemplo, de forma recente. Se eu não me engano, na metade do século XX, coisa desse tipo. E lá no século XVI, um educador cristão já tinha colocado no seu método, na sua teoria de aprendizado, a prática de esportes. Uma cosmovisão cristã é algo sublime mesmo, né? A gente precisa dar glória a Deus e louvar ao Senhor por aquilo que uma vida e um conhecimento pautado na palavra pode impulsionar na mente humana. E aí a gente avança um pouquinho para Comênios, João Amos Comênios, outro educador, pedagogo, e nosso querido pastor Wellington, né, pastor da PIB do Garavelo, ele tem um livro, uma publicação, um livro sobre Comênios, a pedagogia de Comênios, que é muito interessante, vocês podem buscar adquiri-lo, viu, pastor Wellington? Fiz aí a merchan do seu livro. Então, o que o Comênios propôs na cosmovisão dele? Ele procura uma educação abrangente,
e ele introduz o que? O uso de ilustrações. Então, Comênio, ele foi um dos primeiros que fez uma estratificação da assimilação cognitiva das crianças. É um termo bem pedagógico esse, né? Mas não tem como a gente fugir não, gente, eu lamento. E isso, gente, Comênios, que também era um educador cristão, ele desenvolve algo que só vem a ser discutido 3 séculos depois dele, que é essa pauta da assimilação cognitiva das crianças. E ainda que nós aqui encontremos em Comênio uma boa metodologia, a base teológica ainda é fraca. Ele não introduz uma base teológica consistente no seu método de aprendizagem, mas ele não deixou de ser influenciado pela reforma, e ele foi um grande inovador na área da educação. E aí um salto maior agora, a gente vem para o século XX, e quando chega no século XX, a coisa complica, sabe? No século XX, nós observamos uma verdadeira explosão de teorias educacionais. Alguém aqui, professor presente? Professor, pedagogo? Sim, então, vocês sabem do que eu estou falando. Então, houve uma explosão de teorias educacionais. E, infelizmente, a maioria delas parte da premissa errada. Que é o quê? O que muito se fala na proposta moderna de educação? De uma neutralidade da natureza humana. As pessoas nascem neutras. Isso é bíblico, gente? Não. Nós nascemos pecadores. Já temos a influência do pecado em nossa vida. E o que acontece? Se você começa com a premissa errada, você não pode chegar a conclusões adequadas. E é nesse século XX que ainda nos esforçamos para discernir alguns pontos de convergência. E é que nós vamos verificar um grande deslocamento, e aí no século XX isso fica bem forte. Nós vamos perceber um grande deslocamento de conceitos bíblicos e de conceitos que são preciosos, dos quais cristãos não podem abrir mão, sem se comprometer, ou mesmo sem comprometer a saúde moral, espiritual e intelectual dos seus filhos. E aí, algumas dessas teorias do século XX, elas batem de frente, elas chocam-se com conceitos da palavra de Deus. E aí, por exemplo, já no século XX, a influência de John Dewey, com o seu pragmatismo, ele vai dizer: os fins que importam não interessa como nós chegamos até lá. Ele vai dizer isso, né? Que o que importa são os fins, não importa como é que a gente chega até ele. Aí um outro teórico, Lev Vygotsky, ele inaugura assim diversos neologismos, né, em sua teoria, mas bastante interessante nas teorias dele por exemplo, o nível desenvolvimental aproximal, a zona desenvolvimental proximal, e representando o nível atual, o nível que a criança deve chegar. E aí ele fala do papel do professor como sendo aquele que vai possibilitar a criança chegar de um nível para o outro. E essa é uma visão um pouco diferente aqui no século XX. Por quê? Qual é um grande erro que nós temos aí, um erro crucial no entendimento educacional, pedagógico proeminente no século XX? É que o papel do professor foi relegado à função de mero facilitador. Houve um esvaziamento da importância do professor.
E é uma coisa que prejudicou muito a educação. E se damos crédito, se pudermos chamar isso de crédito, né, esse rebaixamento da função do professor para um mero facilitador, aí a gente chega a Piaget. Jean Piaget, ele é o pai do construtivismo, correto? E o que acontece? O construtivismo, muito vigente, esse pensamento na educação nos dias de hoje, ele acaba desconstruindo, porque educação precisa de quê? De método. Lembra? Precisa de método. Educação precisa ter as suas bases metodológicas bem definidas. E o construtivismo, ele é mais uma filosofia do que uma metodologia. E aí também no século XX surge quem? A Maria Montessori, né? Alguém aqui foi educado no método montessoriano? Ele é bem interessante, né? Ela falou bastante, escreveu e praticou o tratamento individual das crianças e defendeu a ideia de aprender fazendo, né? Manuseando os objetos. Mas o que acontece? Mesmo assim sendo encantador esse método da Maria Montessori, qual era o pressuposto dela? Ela acreditava que o progresso intelectual era proveniente de quê? De uma força espiritual interior. E quando nós abordamos a partir de uma cosmovisão cristã, nós vamos ver que essa é uma percepção falha. E aí tem um outro teórico, ainda vivo, muito conhecido, que fala da complexidade, eu acho que ainda está vivo, depois vocês confiram aí, Edgar Morin. Embora seja Edgar Morin, eu acredito que ele esteja vivo ainda. Ele fala da complexidade das coisas, as áreas do conhecimento. Ele vai dizer que as áreas do conhecimento, elas não são estanques, mas elas se comunicam com outras áreas do conhecimento, e é por isso que dentro da pedagogia se fala tanto hoje em dia de quê? Transversalidade, interdisciplinaridade. As coisas são vasos, as áreas são vasos comunicantes entre si. E isso é interessante, e nós como cristãos podemos abraçar essa ideia da complexidade, porque Deus é aquele do qual procedem todos os conhecimentos, é aquele que conjuga em si todas as áreas do conhecimento. Mas aí o que acontece com Morin? Ele vai além disso, e a complexidade dele determina, sendo uma complexidade, como é que eu vou colocar para vocês? A complexidade que é proposta pelo Edgar Morin acaba sendo uma complexidade muito complexa. Não tem outra forma de expressar. Aí o que acontece? A forma com que ele trabalha essa complexidade leva quase que a um agnosticismo pedagógico. E os professores entram em desespero. Por quê? Porque as coisas são tão complexas que você não consegue, na realidade, discernir o que fazer com elas. Então, gente, desses que nós citamos aqui até agora, o Piaget é aquele que tem tido mais influência no Brasil, na formação dessas teorias, né, construtivistas. E ele entra também na área da formação moral. Por quê? O Piaget ele escreveu um livro chamado O Juízo Moral da Criança. Um livro, assim, você lê numa tirada, onde ele coloca o seguinte, que se você der diretrizes morais à criança,
Isso significa, você já deve ter ouvido esse termo, coação moral. Ou seja, se você diz à criança como ela deve agir, né? Se você dá diretrizes morais a ela, e perceba que o ensino bíblico nos dá diretrizes o tempo inteiro. Só que aí, para o Piaget, isso vai ser o quê? Uma coação moral da criança. E ele extrapola. Então, a parte pedagógica, aonde ele dizia o quê? Olha o absurdo, gente, que dar direcionamento pedagógico às crianças significa o quê? Uma coação intelectual a elas. Então, o que o pedagogo faz da vida? O que o pedagogo deve fazer é não ser pedagogo. Então perceba que são visões, influências disruptivas na esfera educacional. E aí a gente chega, provavelmente muitos de vocês estavam esperando esse momento, né? Paulo Freire. E o que acontece? Paulo Freire escreveu diversos livros, né? E os principais dele a educação, né, como prática da liberdade, e a pedagogia do oprimido, e vai até a sua última obra, né, que vai a Pedagogia da Tolerância, que foi um livro publicado depois que ele faleceu. E aí o que o Paulo Freire faz? Ele enaltece o propósito da educação como sendo um instrumento de crítica social e não esconde as raízes marxistas do seu pensamento. E até ele mesmo escreveu, né, o seguinte, ele, antes de ler Marx, ele diz na autobiografia dele, já fazia minha as suas palavras, já fundava a minha radicalidade na defesa dos legítimos interesses humanos. E ele afirma: prefiro ser criticado como idealista e sonhador inveterado por continuar sem relutar a apostar no ser humano. E, gente, às vezes, algumas pessoas exageram em bater no Paulo Freire. Eu acho que o caminho não é esse. A gente tem que apontar, sim, aquilo que é inconsistente, né, apresentar uma argumentação diante disso, mas os radicais vão me bater, né, e eu não encontro o apoio daqueles que defendem Paulo Freire, mas é o caminho que eu tenho. Nem tudo de Paulo Freire é ruim, tá? Sabe por quê? Porque Paulo Freire bebeu numa fonte limpa. Alguns até chegam a dizer que ele plagiou o trabalho de um missionário, de um educador, Frank Laubach. Mas eu entendo que aquilo que é bom deve ser copiado. E ele copiou de forma assim bem forte o método de ensino desse missionário norte-americano, um educador. Ele foi responsável por educar 60%, alfabetizar 60% da população das Filipinas no início do século XX. Ele fez um trabalho maravilhoso de alfabetização de adultos em uma tribo chamada de Moros, aonde ele, como missionário, tinha sido enviado para levar o evangelho, mas ele encontrou resistência, porque esta tribo, este povo era extremamente violento e também eram muçulmanos, então ele precisava de uma estratégia. E ele aprendeu lá o dialeto, a língua daquele povo, e a partir disso, então, ele começou
a escrever e ensiná-los a ler e escrever, e eles foram se envolvendo, e ele desenvolveu um método onde cada pessoa ensinava a outra, e ali ele foi descobrindo novos educadores. Enfim, uma hora eu falo sobre essa história dele, e ele foi muito considerado lá nas Filipinas. A história dele é linda, também nos Estados Unidos. O método dele veio para algumas cidades da América também. E aí o que aconteceu? Ele, na década de 40, no início da década de 40, ele chega ao Pernambuco, a convite do governo, e lá ele coloca então em uso o seu método de alfabetização. E naquela época, lá em 1943, o Paulo Freire, ele era diretor do SESI de Pernambuco. Essa informação que ele era o diretor do SESI de Pernambuco é tirada da biografia dele, tá? E assim, ele era encarregado dos programas de educação daquela entidade. No entanto, nessa mesma autobiografia, o Paulo Freire jamais confessa ter tomado conhecimento da visita do educador Laubach a Pernambuco. Algo estranho, né? Se o homem foi levado para Pernambuco, o método dele de educação foi utilizado, este homem foi homenageado amplamente pelo governo daquela época, e Paulo Freire não conhecia o seu método. E a partir disso, o que Paulo Freire fez? Basicamente, substituiu a cosmovisão cristã do Laubach presente no método pela sua cosmovisão marxista, pelo seu pensamento marxista. E qualquer um que já leu uma obra do Paulo Freire percebe a presença firme dos discursos marxistas, da ideologia marxista. E aí o que acontece? É um método de educação esvaziado de um Deus soberano. E nós sabemos que é de Deus que flui todas as coisas. Paulo Freire, ele é conhecido mundialmente, e ele foi elevado ao título de patrono da educação, né, por uma lei de 2012. E o mais sintomático disso, gente, e também terrível no estado da nossa educação, são o endeusamento de pessoas como ele, como Rubem Alves, que apesar de ser cristão, e assim com suas tiradas muito bem escritas, um educador, ele milita de uma forma estranha a nossa fé. O Rubem Alves chega a afirmar que Deus criou os pássaros e a religião as jaulas, né? Ele chega a fazer uma afirmação dessa. E então, perceba você, e aqui caminhando para o final, nós percebemos o descolamento das teorias educacionais das mais elementares verdades e realidades da vida, num mundo criado por Deus, onde no máximo a figura de Cristo, que é o ápice da relevância na história da humanidade, passa a ser uma nota de rodapé nos tratados de história. E aí, eu quero 5 minutos para fechar isso aqui com vocês. Qual que é o objetivo da educação cristã? Há uma necessidade da educação de uma cosmovisão cristã. Então, a educação ela não tem um fim em si mesmo, ela precisa de uma referência teórica, magistral e distintiva, e que deve partir de uma única fonte. Qual? As Escrituras Sagradas. Então, tendo a sabedoria de Deus como princípio orientador e a glória de Deus como fim das diversas facetas da realidade do saber humano,
E aí, o que nós precisamos ter como pressuposição básica da educação e a cosmovisão cristã? Estou tendo que correr muito aqui, gente, para poder fechar, porque o meu compromisso com o pastor Emerson é fechar esse assunto em uma aula só, mas é muito abrangente. Saiba que você precisa pesquisar mais a respeito disso. Uma educação baseada em uma cosmovisão cristã, ela vai apresentar a centralidade de Deus, porque a perspectiva cristã de educação é, ao mesmo tempo, teocêntrica e teorreferente. Teocêntrica por quê? Porque existe um Deus. Seus atributos e sua interação com o mundo criado tornam-se pontos de partida para o entendimento do educador cristão acerca da realidade que o cerca e da qual ele faz parte. E quando eu digo aqui educador cristão, entenda você, pai cristão, você que é pai, você é um educador. E a Bíblia ensina que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. A ordem nesse universo só pode ser encontrada a partir de uma perspectiva teocêntrica. Sejam fortes, não olhem para a minha direita, a esquerda de vocês, olhem aqui. Para você que vai assistir a aula depois, é porque acabou de chegar o jantar aqui e os irmãos estão perseverando na palestra aqui. Glória a Deus pela força de vocês. Então, a primeira coisa da educação, ela deve ter centralidade em Deus. Segundo, uma centralidade na verdade absoluta. A educação cristã afirma a natureza absoluta da verdade, portanto, o educador cristão aponta para as Escrituras Sagradas como fonte dessa verdade. E a importância da Bíblia para a educação cristã consiste no fato de que ela é o registro e a revelação escrita de Deus. E todavia, ao defender a autoridade das Escrituras como verdade absoluta de Deus, a educação cristã insiste em que elas são o padrão infalível para o julgamento final de toda a verdade. Terceiro, a centralidade numa cosmologia criacionista. O mundo é visto como uma rede de interdependências que emergem da criação e de uma providência contínua de Deus. E essa complexidade do cosmos, portanto, não pode ser corretamente compreendida a parte de quem criou, do seu Criador. E por esse caminho, a cosmologia, criacionista da educação cristã, ela vai oferecer o arcabouço hermenêutico para as questões relacionadas à ecologia, biologia e ciências em geral. Lembram do que eu falei para vocês? Que quando nós olhamos numa perspectiva de criação, queda e redenção, sempre vai estar vivo na nossa mente como Deus criou as coisas, o que o pecado fez, Deus criou tudo perfeito, havia relacionamento do homem com Deus, o homem não tinha conflitos internos, conflitos consigo mesmo, o homem vivia em harmonia com a sua companheira. Está vendo como Deus é perfeito? Lá no jardim, antes da queda, Adão e Eva viviam em concordância. Piadinha infame, Aí, terceira coisa, Deus criou tudo e viu que era bom, criou os peixes, criou as porções de água, os mamíferos e tantas outras coisas, viu que era bom, perfeito. A natureza estava em harmonia com o homem. Aí veio o pecado, inimizade com Deus, conflitos internos, inimizade com o próximo, inimizade do homem com a natureza e da natureza com o homem. A natureza agride o homem, catástrofes, furacões, seca, enchentes, tudo isso é resultado do pecado. E aí vem a redenção, que restaura todas as coisas.
que é realizada por Cristo Jesus, que venceu a morte. E nele todas as coisas estão firmadas. Então, é preciso também da centralidade de uma antropologia, né? De que forma o ser humano, na cosmovisão cristã, ele é visto como um ser à imagem do Criador. Lembra lá na criação? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então essa é a perspectiva antropológica correta do ser humano. E a educação cristã procura contribuir não apenas para como um ajustamento social do indivíduo, mas também para o seu desenvolvimento vertical e horizontal. Também é necessário uma centralidade na prescrição divina. A educação e cosmovisão cristã é parte essencial da responsabilidade humana de desenvolver todas as esferas do saber, porque o domínio da natureza, o desenvolvimento dos meios de substância implicam o quê? Implicam estudo, pesquisa, invenções, que devem ser para quem? Para todos, crentes e descrentes, no estabelecimento de famílias, escolas, governos, leis, cultura, civilização e obediência e devoção a Deus. Então, a proposta da cosmovisão cristã, da educação, é apenas uma expressão do esforço de se obedecer a este mandamento divino. E também é necessário uma centralidade da ética normativa. As Escrituras Sagradas nos trazem isso o tempo todo, né? O compromisso, então, da educação e a cosmovisão cristã com a ética normativa vai resultar em um esforço de instituir o ser humano, de instruir, né, o ser humano a retornar sua atenção às normas divinamente estabelecidas. Lembra daquele princípio bíblico? Obedecer é melhor do que sacrificar? E as pessoas preferem sacrificar tantas coisas ao invés de obedecer a Deus. E uma cosmovisão cristã da educação vai apontar a importância de uma ética normativa e, portanto, da obediência. Outra coisa, a centralidade da redenção. A educação transforma o educando e o educador. Assim, o resultado transformador de uma abordagem pedagógica depende da filosofia adotada e comunicada no processo educativo. Então, a realeza, compromissidade da prática da educação e cosmovisão cristã resulta em uma perspectiva redentora. E o fato de ter uma esperança de transformação do aluno, a fim de que ele viva para a glória de Deus e encontre verdadeira felicidade em sua vida. E como nós temos observado na esfera da educação, seja ela familiar, religiosa, ou na rede pública ou privada de ensino, num contexto contemporâneo, encontra-se na sua maioria sob o domínio por educação e cosmovisão contrárias a uma cosmovisão cristã. E a educação precisa da cosmovisão cristã. Embora a educação e a cosmovisão cristã seja educação teológica, mas na sua atividade não se limita apenas ao ensino cristológico, mas todas as disciplinas do conhecimento podem ser ensinadas a partir da educação e cosmovisão cristã. Ela é mais abrangente do que aquela. Contudo, o currículo da educação deveria merecer de nós, cristãos, uma maior atenção, de modo que fosse adequado aos princípios bíblicos do Criador revelados na sua palavra. Então é o seguinte, pai, você presente aqui hoje, os educadores, se você tem a possibilidade de colocar os seus filhos em uma escola confessional, em uma escola cristã, o faça. Mas nós não temos uma abundância de escolas cristãs. Por quê? Por causa de uma falha na nossa Constituição brasileira. Porque naquela ideia de Estado laico, sem interferência e domínio da religião, o que aconteceu? Sorrateiramente,
o Estado abocanhou para si toda a normatização sobre a educação. Está na mão do Estado. E isso é um perigo, porque o que nós vemos acontecer são todos os tipos de influências ideológicas e grande parte delas contrárias à fé cristã. E é uma realidade difícil para o educador brasileiro, porque o educador brasileiro recebeu toda uma carga de educação demasiadamente humanista, encharcada de todo esse construtivismo e esvaziamento de uma verdade sólida, não relativa. Então, muitos dos nossos educadores hoje, mesmo sendo cristãos, têm enraigados em si pressupostos pedagógicos que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E a você, professor, você, pedagogo, você precisa estudar a cosmovisão cristã, você precisa se aprofundar numa cosmovisão sobre a educação. E você, pai, você, mãe, aqui presente, o que você precisa fazer a respeito da educação cristã? É o seguinte, lembra lá do texto que eu li em Deuteronômio 6? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que você identifica aqui nessa dinâmica de ensino da parte dos pais? Sabe o que eu identifico logo de cara? Muito trabalho. Olha, ensinarás teus filhos sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quantos pais estão dispostos a se desprender nessa entrega por educar seus filhos com princípios cristãos? Sentado, andando, deitado e levantando-se, ao deitar-se e ao levantar-se. A educação escolar cristã precisa de um processo de fortalecimento, isso tem acontecido. Escolas que possuírem uma base cristã vão contribuir muito para a nossa sociedade. E a educação escolar cristã, eu vejo que ela está nesse processo de fortalecimento, e tem algumas vertentes teóricas que vocês podem observar, vertentes teóricas e práticas, como, por exemplo, educação clássica. É importante, você precisa conhecer sobre educação clássica. O método cognitivo interacionista, também a pedagogia redentiva, que é a chamada antigamente de educação por princípios. E ainda que a abordagem educacional por princípio é o nome atual preferido, né? Eu gosto da pedagogia redentiva. Até a via do homeschooling, que se encontra em processo de aprovação no Brasil. Mas tudo isso exige muito empenho, muita entrega. Então, as escolas que possuírem como base uma boa cosmovisão cristã vão formar cidadãos que vão poder contribuir com princípios à sociedade. Então, procure saber sobre esses métodos, propostos fora do que nós encontramos hoje sobre legislação do governo. Procure saber sobre educação clássica, sobre o método cognitivo interacionista, sobre a pedagogia redentiva. São, assim, princípios muito interessantes que nós precisávamos conhecer cada vez mais. Que Deus abençoe
cada um de vocês. A gente acabou estendendo um pouquinho, mas eu precisava dar um sentido ao fim dessa nossa conversa. Alguma pergunta? Povo bom, entenderam tudo. Glória a Deus. É aquela premissa, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Mas eu creio que vocês entenderam tudo. Muito obrigado pela presença de vocês até agora. Na semana que vem, nós estudaremos cosmovisão cristã e as artes. Então, nós vamos ter esse desafio aí de falar sobre artes, sobre pintura, dança, música, cinema. Tem visão cristã para essas coisas também.